Paz seja convosco, amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22, do versículo 24 ao 34. Lucas 22, do versículo 24 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o servo. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me enviou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vós assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Amém. Senhor, Altíssimo Deus e Soberano, ó Deus, nós queremos louvar o teu santo nome e bendizer ao Senhor, e a tua palavra, Deus, vai ser pregada. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado e exaltado, ó Deus, e que tudo que for falado, Senhor, seja, ó Deus, para a construção do teu reino, que o teu reino seja sobre nós, ó Deus, e que toda ação maligna, Senhor Deus, seja bloqueada agora. Ó Deus, todo espírito, Deus, que vem trazer sobre essa pessoa uma distração, ó Deus. Ó Deus, e fazer com que, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, essas pessoas sejam aqui libertas, ó Deus. Ó Deus, que a vida dessas pessoas sejam como terra, ó Deus, e que elas venham produzir para o Senhor. Ó Deus, e que a tua palavra, Deus, venha assim arregar nos seus corações, ó Deus, e que eles sejam cheios da tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A vida de um homem, dos homens, né? Elas têm, muitas das vezes, elas são geradas e existe dentro do homem satisfações pessoais que correm atrás dos homens. Então, muitas das vezes, algumas pessoas vão investir na sua vida para elas terem um bom sucesso. E elas, muitas das vezes, elas vão investir no trabalho, mas elas vão se esquecer da família. Algumas pessoas, elas vão dar tudo que ela tem na sua profissão, mas muitas das vezes ela não vai ter caráter. Às vezes ela vai ter um sonho, e esse sonho vai ser maior do que a ética. Infelizmente, as pessoas são conduzidas dessa forma. Porém, muitas das vezes, nós não temos coragem de admitir do erro que nós cometemos. E principalmente, nós escondemos do próprio Deus as nossas intenções. Então, perceba, eu conheci uma pessoa, quando ela trabalhava na Secretaria de Saúde, que essa pessoa, ela fez de tudo para chegar como líder no setor. Ela fez de tudo, absolutamente tudo. E quando ela conseguiu obter aquilo que ela sonhava, automaticamente essa pessoa pegou o câncer. E em pouco tempo o câncer consumiu essa pessoa e essa pessoa morreu. Então veja, a sua necessidade pessoal, ela falou tão alto que ela se esqueceu
e ela se anulou para que ela pudesse obter aquilo que ela queria. Perceba que esse é o motivo de muitas pessoas estarem dentro da igreja e essas pessoas estarem frustradas. Por quê? Porque a sua frustração muitas das vezes está no casamento. Ela entrou dentro da igreja, ela acreditou que Deus iria realizar o seu sonho de casar, ela casou e ao momento que ela casou, o seu casamento vai mal. E aí ela põe dúvida em Deus, mas ela não põe dúvida em si. Muitas das vezes as pessoas colocam a frustração dela no seu trabalho. Ela quis trabalhar numa empresa, ela conseguiu trabalhar na empresa, mas automaticamente, quando ela está trabalhando, essa empresa não serve mais para ela. A frustração veio através da carreira. A pessoa fez uma faculdade, estudou, mas chega um certo momento, essa pessoa não quer mais isso. Não era isso que eu estava planejando. Às vezes as frustrações são com os pais. Esse pai meu não presta, essa minha mãe não serve para mim. Esse filho que eu gerei é uma barrigada perdida. Frustração. E às vezes as pessoas se frustram dentro da igreja. E não há ninguém que irá satisfazer os seus desejos. Porque você corre atrás dos seus sonhos, dos seus planos, mas você não consegue satisfazer você mesmo. Mas a única forma do homem se satisfazer é através de Cristo Jesus. É através de Cristo que você irá satisfazer todos os desejos do seu coração. E o que nós precisamos é entender que é que Cristo que nos satisfaz. Então Jesus, Ele consegue satisfazer as nossas necessidades através da correção, como nós iremos ver quando Ele diz: Simão, Simão. Mas também Ele satisfaz os desejos do nosso coração quando nós temos a intercessão dEle ao nosso favor. O texto aqui de Lucas, do capítulo 19 até o final do versículo 24, esse texto ele vai falar sobre o clima que está acontecendo. Do versículo 19, do capítulo 19, versículo 28 até o capítulo 23, nós temos aqui falando da semana da paixão de Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo para que chegasse a esse ponto de Jesus ser crucificado. No capítulo 22, agora, ele vai destacar o que Jesus precisa fazer. E aí nós vamos ver que Jesus, nesse capítulo 22, ele chama os discípulos, ele chama João e Pedro e diz para eles: vão preparar a ceia. E aí Jesus dá instrução para esses homens, fala para esses homens irem para a cidade, e eles irão ver um homem com um cântaro na cabeça, e ali já começa algo inusitado, porque um homem não carregava um vaso na cabeça. E aí esse homem ele fala assim: olha, aonde o mestre irá celebrar a ceia com os seus discípulos? E aí automaticamente o homem oferece um lugar, mostra para eles, os discípulos preparam a mesa, Jesus chega nesse lugar e automaticamente Jesus lava os pés dos discípulos. Ao lavar os pés dos discípulos, eles sentam, eles comem, e Jesus diz: um de vós irá me trair. E eles começam a indagar entre si quem seria esse homem. E Jesus diz: aquele que mete o pão, a mão no prato comigo. Ou seja, todos estavam metendo a mão no prato com Cristo. Um desses autores vão dizer que era Pedro que estava metendo, mas todos estavam metendo a mão no prato. E meter a mão no prato na cultura judaica significa que você tem lealdade. Quem tem lealdade vai meter a mão no prato e vai trair? Então perceba que tudo Jesus está preparando para que a obra seja completa. E aí ele chega e fala para Pedro: Pedro, o que você tem para fazer, para Judas, o que você tem para fazer, vai e faça. E automaticamente, depois de Judas sair, Jesus dá mais algumas instruções,
E depois disso ele começa a celebrar a ceia. E a primeira lição que nós ficamos aqui marcados é que o traidor não participa da ceia. Se você trair Jesus, você não irá participar da grande ceia. As pessoas têm na sua mente que acham que Judas está participando da ceia, mas ele não participa da ceia. Então, automaticamente, depois de Jesus fazer a ceia, depois ele celebrar, depois ele fazer uma aliança com aqueles homens e fazer com que essa instrução passasse dos 11 em diante, existe uma coisa que a necessidade do homem fala mais alto. Esses homens começam a discutir entre si quem é o maior. Agora perceba, da mesma forma que Satanás está agindo e preparando para atacá-los, eles estão preocupados com os seus desejos. Qual é o seu desejo? A pergunta para você é: qual é o seu desejo? Porque muitas das vezes, quando você está sonhando algumas coisas, o diabo está nesse sonho seu, porque talvez é nesse momento que ele vai te derrubar. Satanás começa atrás vai atrás da vaidade desses homens. Eu quero ser maior. Eu quero participar. Então havia entre eles uma discussão. Quem vai ser o líder? Depois que Jesus partir, quem vai ser o líder? Então perceba que no versículo 24, essa discussão vai se aflorando. E durante essa noite, que foi uma noite memorial, eles agora estão discutindo, provavelmente, que vai haver entre eles uma grande disputa. Perceba que eles estão participando de uma festa para que eles pudessem relembrar daquilo que Deus fez com eles no Egito. Quando tiraram eles de homens de escravos, agora eles eram homens livres. Então a mente deles ainda era escrava, porque eles estavam sonhando coisas desse mundo. Perceba que quando Jesus faz a ceia, no livro de João, dá-se a entender que quem está ao lado de Jesus, porque ele fala que reclina a sua cabeça sobre o peito do mestre, é João. Então, dá-se a entender na cabeça de João que ele vai ser maior. E os outros discípulos têm ciúme. E percebam que o que Jesus está mostrando nessa ceia, que antes de celebrar a ceia, ele lava os pés dos discípulos, agora eles tomam do cálice. Deus está mostrando para esses homens unidade. E esses homens, eles bebem do mesmo cálice. Não é diferente hoje o que a gente faz, cada um tem o seu cálice. Mas naquela época, o cálice era passado para todos beberem. Comunhão. E agora existe entre eles uma briga, uma discussão. Mas o que falta para eles? Humildade. Isso acontece hoje. Acontece pai para os filhos. O pai quer demonstrar para o filho que manda mais. Eu é que mando nessa casa. Sou eu que pago as contas. É o marido que fala para a esposa: cala a boca porque eu mando aqui. Ou às vezes é a esposa que diz: cala a boca porque senão eu vou te largar. E as pessoas vão se esquecendo que quem está por trás é Satanás. Muitas das vezes é no trabalho. Não sei se aqui tem alguém que é empresário, mas é o chefe que disputa com o funcionário. Cala a boca porque eu que pago o seu salário. Ou às vezes é o funcionário: eu sei mais do que você. E às vezes essa briga gera para dentro da igreja: não, eu sei mais que fulano. Não, eu estudei mais do que fulano.
Não, eu canto melhor do que fulano. Eu sei mais do que fulano. Enquanto Jesus sente compaixão no seu coração pelos seus discípulos, os seus discípulos estão preocupados em quem vai ser maior. Essa atitude repreensível já havia acontecido outras vezes. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. Marcos, do capítulo 9, do versículo 34 ao 37. Lucas, do capítulo 9, versículo 46 ao 48. Todos eles tinham o mesmo defeito. E às vezes a gente pensa que Tomé era um incrédulo. Às vezes a gente pensa que o Pedro era o mais incisivo, que era o mais de cabeça dura. Mas todos eram. Perceba, quando Jesus disse, eu vou morrer, ninguém acreditou que Jesus ia morrer. Quando Jesus disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, ninguém acreditou que Jesus iria ressuscitar. Veja, Felipe chega para Natanael e fala, olha, eu encontrei alguém, e alguém de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Jesus disse, Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Realmente você é o mestre. Tomé disse, eu só irei ver e crer se eu ver as chagas em suas mãos. Tomé, toque e pegue para ver. Mas todos eram incrédulos. Todos estavam brigando entre si. Todos tinham uma necessidade. Todos tinham um desejo. E o nosso desejo muitas das vezes vai nos levar à ruína. Jesus mostra que o seu egoísmo, que a atitude deles era igual à característica mundana. Ele fala, olha, os reis da terra fazem isso. Existia um rei chamado Augusto. Esse Augusto, ele tinha na sua moeda, estava escrito Deus. Tibério César, quando tinha na sua moeda de cobre, dizia, aquele que deve ser adorado. Havia um faraó egípcio chamado Ptolomeu, tanto o primeiro como o segundo, mas o segundo, ele libertou 120 mil judeus que estavam escravos. E ele tinha o título de benigno, benfeitor. Então, os discípulos estão tendo o mesmo desejo do que os reis da terra. E será que os nossos desejos não são como os reis, as pessoas da terra? Porque o que Jesus está mostrando para eles é, a sua atitude é uma atitude pagã. Você não está me servindo, mas você está servindo o Deus desse século. Então Jesus, ele quer que os seus discípulos tenham exatamente o espírito oposto da maneira de pensar. Por isso que ele diz, o maior entre eles, que pensa ser o maior, deve servir. Será que você deseja ser maior daquilo que você pode? Eu não estou dizendo que se você não estudar, que você se capacitar, você vai ser alguém bem sucedido. Mas às vezes a sua ganância vai te levar à destruição. Quando você grita, bate na mesa, será que você está tendo essa atitude do Espírito Santo? Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. E a igreja esquece disso. Jesus quer que o maior seja o menor. Ele quer que o líder seja o que serve. A verdadeira grandeza consiste em você ter alguém para servir. Quem você tem servido? A Bíblia instrui que os bens que o homem obtém é para ele ajudar alguém. O que você tem feito com os seus bens? Eu vou comprar. Chegou o final do ano, então, morta. Vamos embora. Vamos comprar. Vamos endividar. E
vou receber o 13º mesmo. O que você está fazendo? E às vezes a pastora Andréia está falando sobre comunismo, e é uma coisa engraçada, porque geralmente esses que dizem que querem ajudar os pobres, mas nenhum deles pega o seu salário e dá para os pobres. Verdade. E às vezes alguém está defendendo essa ideologia. Então, por mais que havia um defeito entre os discípulos, agora Jesus chama eles e elogia eles. Olha, vocês estão comigo. Desde nas minhas aflições, vocês estão comigo. Perceba que alguns abandonaram Jesus. Por quê? Porque Jesus multiplicou os pães a primeira vez, depois multiplica a segunda, e as pessoas estão atrás de Jesus por causa de pão. Então Jesus diz: vocês não estão atrás de mim porque vocês creem em mim, é porque vocês querem comida. Muitos abandonaram Jesus. Perceba que Satanás já havia capturado Judas, e agora ele quer capturar Pedro. Mas não só Pedro, porque o texto ele é claro em dizer: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Ele queria pegar todos, mas principalmente Pedro. Jesus então, de forma enérgica, clama a Simão. Ele chama ele de Simão, não chama ele de Pedro. Perceba que o texto vai chamar ele de Simão, pois Simão estava em perigo, mas ele não estava percebendo. Quando ele diz Simão, Simão, isso significa que o mestre deseja fixar a atenção deste líder, pois ele é alguém frágil. Mas ele se achava forte. Que às vezes nós nos achamos fortes. Nós temos confiança naquilo que nós somos, naquilo que nós obtemos, naquilo que nós possuímos. E Jesus está chamando a atenção do seu discípulo. Agora Simão não vê como ele é um homem instável. Um homem que acredita que pode andar sobre as águas, mas quando olha e vê a ventania, ele começa a afundar e diz: Senhor, estou afundando, me salva. Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Mas depois nega. O que Jesus está fazendo aqui, neste caso, é ele chamando. E eu percebo que, para quem é casado, às vezes, a esposa, quando chama o nome do marido, é porque o negócio está feio. Em casa, quando a minha esposa chama João, o problema está aí. Jesus está como um pai chamando pelo filho. Você que é pai, quando você chama o seu filho, Luiz Alberto da Silva Xavier, ele está errando. A repetição que Jesus faz indica a ênfase profunda da preocupação, porque aquele que sonda os corações sabe o que passa, e Jesus sabe o que passa dentro do seu coração. E às vezes, quando nós não recebemos aquilo que nós almejamos, desejamos, é porque Ele sabe que nós iremos nos perder. E às vezes nós vamos indagar. Jesus sabe o que está por vir. Com essa advertência, Simão já sabia que poderia dizer que não. Ele não iria mais poder dizer assim: olha, eu não fui advertido por Deus. Mas agora ele sabe que o perigo está ao seu redor. Perceba, Satanás ele tem os seus meios para agir. E é como uma pescaria. Em setembro eu fui lá
Três Marias. Quando eu estava em Três Marias, eu peguei uma vara de bambu, com uma linha bem pequena, fina, e que não ia muito longe. Então eu tive que entrar para dentro do rio para poder ver se ia buscar alguma coisa. E a minha esposa brincou comigo e falou assim: com essa vara você não vai pegar nada. E eu brinquei com ela e falei assim: Jesus disse, jogai a rede ao mar, e os discípulos jogaram. E aí, em pouco tempo, o peixe veio. E eu fiquei todo feliz, alegre. Eu peguei um chorão, um peixe pequenininho. E é a mesma forma é Satanás. E no outro dia eu fui todo alegre e tinha um homem pescando, ele me emprestou a vara, e a vara dele era profissional, então eu não precisava entrar dentro do rio, eu precisava só lançar. E eu jogava lá no meio do rio, e eu consegui pegar um peixe também, o mesmo peixe. O que eu estou querendo dizer é que Satanás, ele não precisa de muita coisa não, seja uma vara de bambu ou uma vara de pescador profissional, ele vai te laçar. E por que ele faz isso? Porque ele conhece o ser humano. Ele está desde a criação analisando o homem. Ele sabe que o homem anseia, deseja, necessita, precisa, almeja. Então muitas das vezes você está achando que Satanás é bobo. E ele está te dando corda. E ele está te dando corda. E você não está vendo. Satanás, ele quer envolver os jovens da igreja. Porque os jovens será a próxima geração. Então, ele está desconfigurando os jovens. O jovem hoje, ele quer fazer tatuagem. Ele acha que é normal. A Bíblia no Novo Testamento não fala sobre tatuagem, realmente, mas no Antigo falava-se que era ato de paganismo. Mas a Bíblia também não fala sobre drogas, então vamos usar drogas? A Bíblia não fala sobre suicídio, e até mesmo os reformadores não falavam sobre suicídio, mas hoje virou normal suicidar. E aí o pastora, para ficar bem comigo, com a família, ele foi para o céu. Ele foi para o céu, da boca do dragão. Mas foi. No céu ele foi. Então as pessoas estão relativizando. Elas estão induzindo os jovens a cometer erros. Porque a próxima geração será afetada. Satanás, ele quer envolver agora os mais experientes. Porque ele envolvendo os mais experientes, aqueles que têm família, ele vai destruir a família. Que referência esse jovem vai ter de um pai que bate na mãe? Que referência esse jovem vai ter de uma mãe que não respeita o seu pai? Que geração é essa que está vindo? Uma geração que não tem limites. Porque os pais não se colocaram na posição de servir ao Senhor. E é isso que o diabo está fazendo. Fazendo com que os pais sejam uma vergonha. Ó, meu pai dentro da igreja, minha mãe dentro da igreja é uma bênção. Ela pula, ela sapateia, ela roda, ela faz tudo. Ela serve todo mundo, ela abençoa todo mundo. Mas quando chega dentro de casa é uma tragédia. É uma negação. Satanás, ele quer envolver também os mais velhos, os avós, porque é a referência para os mais jovens. Mas perceba, mas Satanás também ele quer usar quem está aqui dentro da igreja. Porque automaticamente, quando ele usar alguém que está dentro da igreja, ele consegue desestabilizar o pastor às vezes. Ele leva só problema para o pastor. E ele levando só problema para o pastor, muitas das vezes o pastor ele vai ficar desnorteado. E
A intenção de Satanás é fazer com que o pastor fique desnorteado, porque fazendo assim as ovelhas vão ficar dispersas. Então, qual é a sua necessidade? Será que a sua necessidade ela é maior do que o reino de Deus? Satanás, ele pode fazer isso. E ele pode fazer porque ele tem um poder. Um poder limitado, mas ele tem um poder. E as pessoas estão brincando com Satanás. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque da mesma forma que Jesus informa a Simão que Satanás deseja apeneirar este homem, louvado seja Deus, porque ele diz que estou rogando por ti, Pedro. A intenção aqui é que, ao peneirar Pedro, e antigamente se fazia isso, se lançava e se balançava, e o intuito aqui é de balançar ele com muita força, balançar Pedro de tanta força, para que a sua fé seja negada. O intuito era esse. O mesmo desejo ardente de Satanás, que insistia em destruir a vida deste homem. Louvado seja Deus, porque ele pode até querer, mas tudo está nos controles da mão do nosso Deus. Tudo está no controle. E Deus tem o poder de paralisar, anular, impedir os desejos de Satanás. Então, se você tem algum desejo que não combate, que não está de acordo com a palavra, o poder de Deus é maior para te libertar. Então, da mesma forma que Jesus disse: Simão, Simão, Deus disse para você: Antônio, José, Gabriel, Maria, Carla, Célia, Simone, eu estou te chamando. Simão era o alvo principal, mas outros também foram pedidos para serem peneirados. Mas a prova não era só para alguns momentos, era para aquela noite, mas também era para que o ministério desses homens fosse muitas das vezes impedido por Satanás. Mas eles não retrocederam, eles confiaram em Deus, eles esperaram em Deus. Satanás tem um desejo por aqueles que servem a Deus. Pediu a Pedro em espécie, mas a história mostra que outros homens foram peneirados. A Bíblia mostra que Jó, quando foi peneirado, ele começou a sair bem, mas até um certo ponto que ele disse: maldito o dia que eu nasci. Abraão e Isaac foram peneirados, e eles disseram: essa mulher aí é minha irmã, ela não é minha esposa, é minha irmã. Davi, ele foi peneirado, e ele chegou, olhou, desejou, adulterou e assassinou. João Batista, quando chega, será que é este o Cristo? Ou temos que esperar por outro? Todos nós vamos ser peneirados. Nós não somos bons em passar pela peneira muitas das vezes, mas às vezes a peneira está acontecendo é porque Deus permitiu. Se Ele permitiu na vida desses homens, Ele vai permitir na sua vida. Basta você olhar para Cristo e parar de olhar para as suas necessidades. Às vezes Ele tem várias maneiras de nos peneirar. Às vezes Ele vai nos peneirar nas adversidades financeiras. Às vezes Ele vai nos peneirar no nosso emprego.
no nosso namoro. Às vezes vai ser o pai, vai perder a mãe, vai perder um filho. E o que nós iremos fazer? Por mais que Satanás lute para nos derrotar, os olhos do Senhor estão sobre nós. Está tanto sobre nós que Ele enviou o seu Filho. E este Filho, Ele é capaz de preencher as necessidades do seu coração. Ele pode encher o seu coração de alegria quando Ele intercede por você. Jesus sabe o que é ser tentado, mas Ele em momento algum cedeu a estas tentações. Ele passou ileso, Ele passou sem problema algum. E talvez você, mulher, que deve estar chorando, chorou hoje à tarde, está angustiada com problemas, Deus preenche o seu coração. Deus preenche as suas necessidades. Ele tem essa capacidade. Eu, porém, roguei por ti. Era um modo intensivo de Jesus dizer: esta minha oração por ti tem efeito. Assim como Satanás de forma intensa roga no tribunal do céu contra a sua vida, eu também rogo no tribunal, e eu tenho mais poder e autoridade para chegar diante de Deus. Deus pode fazer isso na sua vida. Mesmo ele ali como um homem, mas também ele era Deus, e ele demonstra que tem direito sobre a humanidade. E aí ele diz: para que a tua fé não desfaleça. No grego, ele tem um sentido como se eclipsar. É como um eclipse, de apagar. O desejo de Satanás era apagar a fé de Pedro. Apagando a fé desse homem, ele não podia fazer mais nada. E talvez a sua vida está como um eclipse, que está escurecido e você não tem mais forças. Mas Deus está aqui nesta noite rogando por você, para que você saia desse dia, vamos dizer, como um céu de bronze. Deus pode fazer isso. Agora Jesus faz uma declaração: quando tu te converteres, Jesus disse com autoridade que iria fazer com que Simão se convertesse. Porque Simão se achou superior. Ele achou que não iria cair. E quantas das vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo não irá nos levar a muitas das vezes à ruína. E às vezes nós estamos com um pecado oculto e que nós não queremos abandonar esse pecado oculto. Nós conhecemos a história. Pedro nega Cristo. Ele foi ferido na profundeza da sua alma. E ao ser ferido, automaticamente ele chora amargamente. Mas ele sabe pedir perdão. E talvez você precise nessa noite pedir perdão. Porque Deus iria usar esse homem. E da mesma forma que Deus usou esse homem, Deus quer te usar. Mas Ele irá te usar quando você parar de olhar para as suas necessidades e olhar as necessidades do reino. Quando Ele disse que não iria negar, e Ele disse que estava pronto para morrer, e estava pronto até mesmo para ir para a cruz, mostra que Pedro, ele não se conhecia. E às vezes você acha que você se conhece, mas você mesmo não se conhece. Só Deus conhece você. Só Deus. Veja que antes do amanhecer, ele nega Jesus.
ele nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Mas esse galo, ele tem uma dupla função na vida de Pedro. Primeiro, Pedro, ele se achava que ele era alguém superior, mas ele era uma pessoa superficial. Em poucas horas antes do sol nascer, ele negou a Jesus. Alguém que dizia: eu vou morrer por você. Mas antes do sol nascer, ele diz: eu não conheço esse homem. Eu não tenho nenhum vínculo com esse homem. Porque ele sabia que se ele falava: eu conheço esse homem, automaticamente ele ia ser crucificado por Jesus. O galo, ao cantar, também tem como meio para conduzir Pedro ao arrependimento. Pedro, ao negar Cristo, foi como uma buzina de trem dentro da sua mente, trazendo a sua consciência para fora. E para nós finalizarmos e fazermos uma aplicação, nós estamos servindo a Cristo? Será que as nossas atitudes é alguém que está no reino de Deus, a qual alguém irá sentar na mesa com Cristo? Será que você está dizendo não ao pecado, ou você está sendo fisgado pelo pecado? Será que você está rejeitando as astúcias de Satanás, ou você está servindo a Satanás? Será que você está usando os seus dons para ajudar outras pessoas, para fortalecer os seus irmãos? As orações de Cristo são eficazes porque são baseadas em seus méritos. Se as nossas atitudes, reações, são de quem está preparado para não negar a Cristo. Por isso eu convido você nessa noite a ficar de pé. E talvez você não entendeu muitas das coisas que eu disse. Outras vezes o seu coração ele está fechado. Seu coração está fechado para ouvir as coisas de Deus. Eu convido a você a nessa noite a querer experimentar algo que Deus pode fazer na sua vida. E se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu faço esse convite. Ou eu faço um convite ainda melhor ainda. Se você tem alguma necessidade, mas que ao longo da sua vida tudo foi frustrado, deixe que Jesus preencha suas necessidades nessa noite, e você irá ver o que esse Deus é capaz de fazer. Você que tem uma necessidade de ser preenchida por Jesus, eu quero que todos nós possamos fechar os olhos. Mas eu quero que você, ao fechar os seus olhos, pense em uma necessidade, e que talvez essa necessidade está levando você a uma confusão, uma necessidade que está levando a você a perder a sua característica de servo de Deus. E esse Deus nessa noite, Ele pode suprir as suas necessidades. Senhor Deus Altíssimo,